Sexta-feira, 8 de setembro, vamos fazer a nossa gravação pós-feriado e fechamento de semana, né? Mercado internacional. Aí, muito ansioso com as últimas notícias que tivemos, tanto mercado chinês, questão dos componentes do consumo de tecnologia por parte da China, questão de minério, a perspectiva de um possível aumento da taxa de juros pelo governo americano, pelo Fed. Isso tudo traz um certo pessimismo para o mercado, uma tensão, né? E nesse momento os treasuries aí operam mistos, né? Entre 12 positivo e negativo ali no 0 a 0 praticamente, o de um ano, mas 10 anos, 30 anos operando positivos, mais curtos operando negativo. Isso está trazendo aí realmente uma série de indecisões, tá? Então a expectativa é que a gente vai assistir a algum tipo de volatilidade, mas vamos usar o gráfico para melhorar esse tipo de estratégias para poder operar. Legal? Mas antes disso eu vou te pedir para curtir o vídeo, seguir o canal, fazer um comentário se caso você ainda não é um seguidor, e também te agradecer pela audiência, né? Com certeza. Vamos seguindo no semanal aqui, que a gente já vem acompanhando o euro, né? Na sua tela aí está aí o euro, a gente está aqui fazendo análise já há bastante tempo e sempre usando três médias móveis, tá? Uma de 50, uma de 200 e uma de 400, porque meu objetivo é que a gente discuta o preço, trace algumas probabilidades, mas não altere no seu operacional, né? Porque o teu gatilho de entrada, a sua estratégia de entrada pode ser diferente da minha, que pode ser diferente de outra pessoa que está assistindo. Então, isso tem uma variação muito grande. Mas aqui a gente traz alguns conceitos, né? De preço caro, preço barato, expectativa de defesa, e a gente vai falando sobre isso. Olha só, aqui está no diário, mas eu vou trazer aqui para o semanal. Perdão, para o semanal. Olha isso, né? Então as setas aqui no semanal a gente está indicando o quê? O que a gente tem que estar de olho? O euro está ali muito próximo, né, de fazer o toque nessa região. A média vem chegando. Ele está mais esperando a média chegar do que ele ir na média, mas fez um bom trabalho de dentro da análise, né, de perder aquela LTA, né, aquela tendência de alta, ficou ali dentro daquele range uns dias brigando e fez a confirmação de perda da LTA pelo semanal. Então, dentro do semanal, todo o procedimento foi feito e executado perfeitamente. E a gente sempre vinha lembrando esses detalhes, né? Eu acredito no movimento de baixa, se ele confirmar, ele confirmou. Eu acredito que ele possa, próximo alvo, agora buscar 50. A 50 está direcional para cima, o preço nesse momento agora fica preso entre uma 50 e uma 200 e 400, que são as médias superiores, e vamos assistir o que pode acontecer agora nos próximos capítulos. Detalhe, quando ela bater ali na 50, pode ser sim um baita suporte, porque ele já existe esse suporte anterior de interesse, né? Vou fazer uma regiãozinha aqui, igual a gente trabalhou ali em cima. Então, essa região aqui é uma região de interesse. Um dia ele foi uma resistência, né? Se confirmou como um suporte, acabou se confirmando com suporte mais vezes, e agora é a pergunta, né? Continua sendo um suporte ou ele tem intenção de buscar, às vezes, 1,05, né? Isso aí também é possível de ver. Como que a gente sabe disso? Não sabe. A gente traça estratégias e calcula essas exposições para não ficar necessitando de adivinhar futuro, porque isso a gente não consegue fazer, mas a gente tenta diminuir o risco, diminuir as probabilidades, tá legal? Então, dito isso, quando eu trago essa mesma região aqui para o diário, né, e essa seta azul maior aqui, ela é a média de 50, né, do semanal, e aí eu tinha marcado essa seguinte analogia aqui, deixa eu tirar essa marcação, que o que? O preço perdeu a LTA, brigou dentro desse range, e além do range existia uma média de 200. Beleza, ele bate na média de 200, sobe, o range consegue mostrar força, e em cima desse range ele tinha uma média de 50, ou seja, ele ficou dentro de duas médias, né? E aí eu gosto muito de fazer o seguinte operacional: se for para operar, só de fora dessas médias quando está nessa situação, porque senão você fica muito exposto a um stop muito alto, a necessidade de exposição de capital mais alta. Tá? Quando ele perde a 200, ele faz aquela confirmação, né, que ele rompe, volta e confirma, beleza, confirmou aquela tendência de queda,
Só que aqui, nessa seta grande azul, é aquela média de 50 do semanal. Então ele está próximo dessa região e por isso que ele já para por ali. Né? A média de 400 está mais embaixo do diário. É uma tendência de buscar ali, pode ser. Mas eu não acredito que ele venha de uma vez, a não ser que tenhamos alguma relevância de mercado mais importante, uma notícia, um pronunciamento, taxa de juros, alguma coisa que faça criar essa volatilidade para chegar até lá. Até então, como hoje não tem, a gente espera para a semana que vem os próximos passos. Né? Mesmo os indicadores recentes de mercado chinês, mercado americano, não colocaram a zona do euro ali como uma grande mudança do que a gente já está acompanhando, que é aquela tendência de queda está sendo construída. Né? A média de 50 ainda ela não tem um movimento tão grande, mas já está se direcionando para um futuro cruzamento com a 200, ou seja, precisamos esperar isso acontecer. É possível ainda desse preço voltar lá na 200 para confirmar e continuar caindo, porque a 50 está aqui. Tá? Então não podemos desconsiderar, olha, lá no semanal eu tenho uma 50 fortíssima apontada para cima com padrão de retorno, beleza, e uma 200 e uma 400 mais acima fazendo um possível padrão de resistência, é um ponto. Agora, esse momento aqui do diário, como ele está próximo a essa média de 50 do semanal, ele dá uma estacionada. Hoje é sexta-feira, baixa liquidez, isso pode trazer para o mercado essa baixa movimentação, esse baixo interesse, esperando os próximos passos de novos movimentos, tá? Ou até mesmo isso começa a rolar uma acumulação nessa região. Mas a ideia é seguir esse contexto, né, de proximidade de médias, ter um alerta ali para não se posicionar de qualquer forma e acabar tomando um stop. Quando a gente traz aqui para uma hora, né, que seria aquela região de gatilho, eu ainda não tenho nada a fazer com movimentos compradores. Tá sendo iniciado aqui um movimento de rangezinho. Podemos ter às vezes alguma coisa nesse sentido aqui, ó, né? Então esse range aqui pode ser um range de acumulação. Vamos ver. Nesse momento, tendência de queda, as médias estão bem afastadas, tudo, mas eu não tenho outra coisa a fazer ali, a não ser respeitar agora se esse range vai ser uma acumulação e caso for pensar num gatilho de saída desse range, caso ele fizer isso daqui, para buscar as médias maiores. Se ele continuar caindo, ele precisa perder e confirmar. Por que ele precisa perder e confirmar? Porque ele já mostrou para nós que o suporte ali está tendo defesa. Então, a chance de você entrar em rompimentos agora começa e ser estopado começa a aumentar, tá legal? Porque as médias maiores estão longe, então você tem uma região ali de proteção muito grande. Então o ideal seria, olha, eu vou entrar vendido abaixo da 50 com stop acima da 400. Por ser muito grande essa região, inviável, né, financeiramente, o ideal seria, se romper, ele espera ele voltar para confirmar, para aí sim você poder buscar uma entrada mais eficiente, entendeu? Do contrário, pode ser que ele rompa, frustre e volta para dentro da região, fica só buscando o stop da galera ali. Tá? Não pode dar essa bobeira. Por quê? Olha aqui, a cetona aqui é a média de 50 do semanal, tá? Então a gente está marcadinho aqui, tudo certinho, não tem para que se apavorar agora. Mesmo que haja essa confirmação do rompimento dessa região agora, não pode esquecer desse detalhe aqui, tá? Da média de 50, tá aqui, do semanal. Então ela tem uma baita defesa ali e pode ser por isso tudo essa região tá ficando desse jeito, legal? Vamos lá para o nosso Japa, para o Iene, o SDJPY, né? Tá aí querendo, deixa eu puxar aqui o semanal. Ó, vai fechar a semana acima daqueles ranges que a gente deixou marcado, né? Tá aqui atrás essa bola laranja aqui, ó, que eu tinha marcado, que era uma região de interesse, de possível defesa, com envolvimento do Ministério das Finanças japonês sobre a região de 145, depois ele vem e desmente que não existia mais um número de defesa, aí o mercado se estressa, depois ele vem falando que pode ter alguma intervenção, o mercado agora fica nessa dúvida, né? O Ministério das Finanças está fazendo o seguinte, ele quer evitar a especulação, agora é quase que uma piada, né? O Ministério das Finanças fala assim que está fazendo, não quer falar números para evitar uma possível especulação do mercado. O mercado ele é 100% especulativo, né? Ninguém está ali para
para fazer institucional comunitário, né? O negócio é faca nos dentes mesmo. Então, o mercado está ali se estressando bastante nessa região, só que graficamente falando, aquilo que a gente faz todo dia, usando as informações do gráfico, a gente tem um preço muito longe, temos um preço longe da média de 50. Então, por estar tão afastado desse momento aqui, né, uma média de 50, olha o tamanho da região que está, isso pode ser um dos fatores que faz que essas subidas ficam falsas, né? Você pode acompanhar às vezes com um outro indicador de oscilação para ver se começa a aparecer algumas divergências do tipo RSI, o próprio MACD, para poder dar para você algum reforço da sua leitura. No entanto, ele está um pouco fraco para ir buscar o topo histórico anterior. Não quer dizer que não vá, mas nesse momento, pela distância que ele está, pode ser que não consiga fazer isso sem ter uma correção antes, tá? E nota que nessas linhas amarelas que eu coloquei aqui do 144, existe uma defesa absurda, né? Até reforçar ela aqui, ó, 144.500, teve uma defesa absurda. Nas últimas 3 semanas que ele busca essa região, ele defende muito e devolve. Então, existe uma manipulação ali para não deixar esse preço ser corrigido e voltar a outras mínimas. Agora, é possível uma necessidade de intervenção do Ministério das Finanças, é inevitável isso, né? Porque quanto mais eles demoram a fazer algo do tipo para diminuir esse pessimismo em relação à economia deles, pior a coisa está ficando, né? Então, como temos mais experiência em controle de inflação, os brasileiros nisso têm muito mais referência comparado a outros mercados, os japoneses estão tomando uma atitude um tanto que o mercado vai ficar desconfiado e está desconfiado e provavelmente não tem um prazo aí para definir isso, né? Então, se eles não tomarem uma medida, pode ser que a gente assista o iene buscar ali até mesmo o topo histórico anterior, tá? Topo histórico existe para ser quebrado, né? Recordes existem para serem quebrados e assim por diante. O mercado financeiro não é diferente. Agora, quando eu trago essa leitura, esse contexto, tá? Para o diário, olha só, dá uma sensação de que ele está esperando a média chegar. Ele tem essas duas regiões que a gente marcou, já está trabalhando acima, então já perdeu, já superou. Ou seja, nesse primeiro momento, nessa primeira seta azul aqui, ele mostrou que isso aqui era uma resistência. Nessa segunda aqui, ele está mostrando agora que é um suporte. Então, se ele superar os 147.900, a gente pode assistir e buscar novos preços mais altos aí mesmo, até no 150 bola ou lá no topo histórico, que é no 152. Legal? Estou falando assim 152, não é esse número exato, mas é só para a gente contextualizar. Agora, tá longe da média de 50? Tá. E aí isso é um problema, né? A gente vai assistir e ver o que vai acontecer. A 50 bem ascendente, a 200 fazendo a sua correção para entrar no rally também. Mas continua também o preço longe aqui da 50 nesse momento, mas o que incomoda é a região em si, porque ele precisa ficar abaixo dessa região para tentar desenhar um contexto de queda. Até então não existe. Então a gente segue especulando, segue investigando e segue monitorando para ver onde isso pode parar. Legal? No H1, que seria ali os nossos pontos de decisão de gatilhos, olha isso. Né? Ele não conseguiu ainda superar, né, esse topo anterior, tá aqui, bem defendido, né, os 147.800, 900 ali mais ou menos, a linha está até tortinha, mas ele não conseguiu. Então veja que, de novo, aquilo que a gente fala diariamente, né, toda vez que o preço afasta da média, existe 2 fatores, ou o preço fica perto volta à média, ou ele espera a média chegar, e aí você consegue acompanhar que isso aconteceu. Quando ele perde a média, ele bate ali na região de 200 e aí foi durante a madrugada esse movimento, né? Que ele chega ali perto da média de 200 e tem um impulso muito grande, tem uma defesa gigantesca que o preço volta e aí ele está trabalhando agora ali. Só que a média de 50 no H1 agora está flat, está plana e aí ele começa a não ditar direção. Então o movimento de alta também já fica duvidoso, movimento de queda também fica duvidoso, tá? Então é aquela questão de tomar cuidado agora para não ficar num entra e sai, ficar tomando stop e acabando com o seu caixa de operação. Legal? Vamos lá no GBP, no Libra Esterlina, que é o nosso GIBA. O GIBinha, né, não muito diferente do euro, mas está
parece que tem um delay, né? Parece que o euro fez uma operação, depois o Giba vai lá e faz igual, mas parece que está uns 2, 3 candles atrasado no gráfico, né? Mesma coisa, ele estava naquela LTA, seguindo o mesmo padrão, bateu nas médias maiores e está perdendo a LTA. Criou-se um rangezinho, a gente vê ele melhor no diário, fez a confirmação e está perdendo. Só que a média de 50 dele, do semanal, está bem longe. Eu vou até colocar aqui essa seta para a gente marcar, né? Para a gente conseguir marcar. E eu vou deixar aqui também a média apontando a 200, porque a 400 já está em cima, é só para a gente contextualizar o assunto, tá? Nessa região aqui, que é assim, média de 50 tá, ela já é uma região de interesse, que houve um campo de guerra aqui, ó, tá vendo? Olha isso, tá vendo? Então já foi uma resistência, deixou de ser resistência, virou suporte e agora vai ser suporte novamente, vai comprovar isso quando chegar lá que a gente vai ver. No diário, deixa eu achar aqui o diário, olha isso. Né? Lembra do rangezinho? Por que a gente marcou o range? Né? Porque ele ficou vários dias ali preso, brigando para perder a LTA. Então ele ficou ali rebatendo, mas acabou conseguindo e está próximo ali à média de 200. Essa seta de baixo aqui é a média de 50 do semanal, que está casando com a média de 400 do diário. Então a gente tem isso como referência. Veja que o suporte aqui é grande, é um suporte de duas médias de 200 e 400. Todas as vezes que o preço opera entre médias, isso gera um desconforto, porque pode ser uma troca de polaridade ou uma lateralização. Eu não gosto muito de operar isso, né? Eu acredito que a gente tem que ser covarde em relação ao mercado, só operar o que é fácil, só operar o que dá mais questão de lucratividade. Não que não seja uma estratégia, isso vai de pessoa para pessoa. Tá? Tem gente que opera lateralização muito bem e eu admiro. Eu só não gosto, é questão de não gostar mesmo, questão só do fácil. Então, para mim, é só tendência. Mas aqui ele não está criando essa tendência, então eu precisaria esperar a confirmação pelo diário, tá? Quando eu olho lá no gatilho de H1, no de 1 hora, olha isso. Então, beleza, olha só, a minha média de 50 semanal está mais embaixo, então eu tenho um espaço de queda ainda aqui, se caso acontecer, né, para uma briga. O detalhe é que ele ficou muito tempo dentro daquele range, conseguiu até expandir esse range, né, ele ficou lateralizado ali mais tempo. Até fiz essa marcação de linha amarela aqui, um suportezinho que realmente, né, foi complicado, mas nesse momento está em tendência de queda aqui na média de 50 no H1, tá? O que eu não gosto muito aqui é só o seguinte, porque se ele caso voltar a ficar acima do 1,25, ele pode trazer um movimento de retorno às médias maiores, tá? No entanto, para isso acontecer, eu preciso ver a média fazendo isso aqui, ó. Né? A média precisa voltar. E aí pode ser que o preço fique praticando esse tipo de movimento aqui, ó, né? Estressante aqui, tá? Então aí para evitar tentar adivinhar a fundo, espera a média apontar para cima num movimento comprador. Caso isso não aconteça, se ela bater aqui, se essa média chegar no final desse, vamos apagar um pouco aqui para ficar mais técnico. Isso no movimento de alta já foi entendido, né? Ó, agora se continuar aqui a média de 50, se ela chegar nessa região e o preço romper, né, e tiver alguma confirmação por aqui, eu pegaria uma confirmação abaixo do range, né, eu ficaria melhor. Ele foi num rompimento direto e tal, foi, mas caso é exceção, né, eu gosto mais das confirmações, porque ele realmente me mostra, principalmente se a média estiver mais próxima ao fundo desse range, ou seja, ele atravessou toda aquela região e não tem interesse de parar. Então isso me dá mais conforto de operação, tá? A questão é só você buscar mais conforto no sentido de expor pouco e vamos ser covarde em relação ao mercado, não dá bobeira, né? Entendeu? Então esse é o movimento de GBP. Vamos trazer DXY para a gente ver uma coisa que tá bacana. Ó, semanal. Né? O que o DXY fez no semanal, tá? Trazendo aqui depois daquele grande movimento de alta, ele entra aqui nessa região, tá? Então estou falando aqui desde dezembro para cá, onde que ele encontra nessa região aqui
lilás, coloquei nessa lilás aqui, grande defesa do preço, e ele fica entre essa região, deixa eu pegar a caneta, ó, ele fica entre essa região e o 61.8 do FIBO semanal. Então aqui tem uma retração no 105, 127. Ele volta para a região, ensaia um fundo duplo, né? Obviamente um gatilho é na parte da linha superior ali, que seria acima da retração, mas frustra, então ele cria topos mais baixos. Tá? Nessas setas azuis menores aqui, era onde que a gente enxergou uma possibilidade de briga, caso ele rompesse essa tendência de topo mais baixo. E isso fez, né? No semanal aqui aparece pouco, mas no diário a gente vai ver já já. Mas ele tinha uma média de 50 direcional para baixo, e aí o trabalho dele é muito mais difícil. Além de sair dessa região, ele precisa romper a 50 e ainda vai encarar o 61.8 do FIBO. Dito e feito, a gente deixou essa seta aqui antes, acho que, sei lá, semana passada, não sei, marcando o 61.8 porque era uma região que ele poderia bater e voltar. Né? No diário, a gente consegue ter uma análise, temos uma análise bem melhor disso, né? Não quer dizer que ele não vai romper, mas quer dizer que ele não passa ali sem antes dar uma confirmação, e foi feito, né? Ele bateu e voltou. Tá? Nesse momento a 50 já vem querendo ser direcional. Né? Aqui nessa linha amarela que a gente está vendo, tá traçada aqui nessa tela, junto com a seta azul, é aquela sequência de topos mais baixos. Então quando ele rompe essa região, ele está junto com duas médias, uma de 400 e uma de 200. Então veja que ele faz um ping-pong entre essas médias. Operar dentro das médias é ruim por isso. Então ele faz um ping-pong ali, acaba rompendo a 400, mas quando ele rompe a 400, tem a 61.8 do FIBO e acaba ali parando novamente. Tá? A 50 já está longe, esse movimento está até grande, né? E se mantendo longe da média, mas a gente vê aqui uma expectativa do mercado para os próximos passos, e pode até mesmo romper dependendo se o Fed realmente trazer mais aumento na taxa de juros para controle de inflação. Então a gente pode entender que isso vai romper ainda e buscar novos patamares. Tá? E a gente buscaria ali um 106, né? O 106 bola seria o próximo alvo, tá bom? Isso aqui marcado no diário. Eu nem olho o H1 para DXY, que é só para as nossas análises, né? Sempre de olho aqui também nos treasuries. Hoje operando misto, isso pode trazer alguma indecisão de mercado durante o dia. Legal? Temos essa cautela a cuidar. Olha só, a gente vai voltar agora só na segunda-feira e vamos acompanhar o noticiário sobre o que pode estar rolando na segunda-feira, que pode implicar nessa volatilidade do preço. Tá? Legal? Então, bom final de semana, opere com cuidado para operar sempre.